Olá, tudo bem? Mais uma vez, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Uma alegria estar aqui na companhia de todos vocês e possamos todos nós, com o nosso coração muito tranquilo, a nossa alma conectada com a espiritualidade mais uma vez, receber esses eflúvios amorosos que partem do coração do Cristo em benefício de todos nós e façamos a nossa parte, tranquilizar o coração, a mente, para receber esse alimento divino que é muito importante a todos nós, para que a gente consiga se fortalecer na nossa caminhada e entendendo através do Evangelho a nossa existência, a nossa estada aqui nesse mundo, para que a gente possa compreender melhor os desafios, as dificuldades, que na maioria das vezes são lições amorosas que a espiritualidade nos oferece para que a gente possa burilar o nosso coração, melhorar a nossa caminhada. Não tenha dúvida que hoje você vai sair muito melhor daqui. Tenha confiança nisso, porque à medida que nós vamos ouvindo as palavras do Evangelho, a espiritualidade se movimenta, faz uma leitura do nosso coração, daquilo que está se passando em nossa vida e nos oferece o medicamento que nós necessitamos nesse momento. Então é importante abrir o coração, ter a mente bem conectada com a espiritualidade, porque eu gosto sempre de falar isso, porque às vezes a gente fica muito distraído, nós trazemos o nosso coração repleto de dificuldades, desafios, que fica na maioria das vezes lá fora, e às vezes a gente fica com o nosso pensamento muito conectado com isso, Então esse momento é um momento para a gente esvaziar o pensamento, para a gente ter somente esse sentimento de gratidão a Deus pela oportunidade de estar aqui, porque é um tratamento, Aqui também é um tratamento para a nossa alma, para o nosso espírito, e cada vez que a gente sai daqui, a gente sai melhorados. Então que Jesus nos abençoe, que os benfeitores amigos possam estar juntamente conosco e que o Evangelho traga realmente aquela palavra, aquela frase, aquele ensinamento necessário para que de verdade a gente encontre um caminho de luz, de paz, que todos nós almejamos e procuramos. Muita paz a todos, um ótimo domingo e bom Evangelho a todos nós, que assim seja. Que assim seja. Bom dia a todos. Hoje eu escolhi para nós falarmos um pouquinho, sobre um trechinho do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre as nossas aflições, as nossas dificuldades, tudo que nós sentimos, no nosso dia a dia, E esse capítulo se denomina Bem-aventurados os aflitos, que somos nós, com todas essas aflições que a gente tem no nosso dia a dia. E eu escolhi esse livro aqui, que a gente sempre está usando, que é o Renovando Atitudes, do Hamed, Espírito Hamed. Então ele situa, esse trechinho do Evangelho, que na realidade fala sobre a justiça das aflições, E ele coloca da seguinte forma o título: Eu não merecia. Que muitas vezes é o que a gente acha, Acontece conosco e a gente fala assim: puxa, eu não merecia isso, Será que não, Será que não merecíamos, Então, eu vou ler um trechinho do capítulo aqui, E que diz o seguinte, é o item 3 do capítulo 5. Porque uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição. Porque para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e, uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um de nós deve compenetrar-se muito bem. Então, ele fala das aflições, Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso,
né, sobre essas aflições, por que elas ocorrem, né, e como nós devemos nos comportar, ou como normalmente a gente se comporta, que isso, nós vamos ver, vale para todo mundo, né? A gente faz a mesma coisa que os outros fazem com relação a isso, né? Então, assumir, né, total responsabilidade por todas as coisas que acontecem na nossa vida, incluindo sentimentos e emoções, é um passo decisivo para a nossa maturidade e crescimento interior, né? Responsabilidade, né? E o que é responsabilidade? A responsabilidade é a consequência, é o fruto do nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio, né, é essa grande coisa que Deus nos deu, que é a liberdade que todos nós temos, cada um de nós, de fazermos o que quisermos da nossa vida. Isso que é livre-arbítrio, né? Só que somos responsáveis pelas consequências, justamente o que ele fala aqui, não é? Não importa o que nós fazemos, a responsabilidade é nossa, que é um direito que cada um tem de escolher, né, o que a gente quer para a nossa vida, né? Sentimentos e emoções são nós que criamos, né? Nós é que criamos, e muitas vezes a gente gosta de censurar os outros, colocar a culpa nos outros, quando nós praticamente não fazemos nada para melhorar, né? Entendendo que tudo somos nós que criamos, né? Sempre baseado na liberdade que nós temos do livre-arbítrio, né? Nós nos apaixonamos, nos iludimos, né? Por quê? Porque muitas vezes nós só ouvimos, né, a nossa emoção e esquecemos da razão, né? Então, tem que haver um equilíbrio sobre emoção e razão. Então, quando nós ouvimos só o nosso coração, é a emoção que está tocando para nós, mas a nossa mente tem a razão, a nossa consciência. Então, muitas vezes, quando nós tomamos uma decisão, né, deve prevalecer, muitas vezes, a razão em cima da emoção. E o contrário também, né? Decisões em que a emoção prevalece em cima da razão. Então tem que haver um equilíbrio, né? Razão e emoção, né? Isso acontece quando a gente está aflito, né? Quando a gente tem uma série de problemas, como temos que tomar uma decisão importante, né? Aí vem aquilo, né? Eu vou seguir a minha razão ou a emoção que eu estou sentindo naquele momento, né? Nós assimilamos uma coisa chamada, um mito, né? Chamado vitimismo. O que é isso? É uma coisa que as pessoas têm, muitas pessoas têm, de se considerarem vítimas de tudo que acontece. Então, aconteceu, eu sou uma vítima, né? Ela não reconhece que foi ela que criou aquilo, mas ela se considera uma vítima. Isso aí vem de longa data, né? Que nós vivenciamos, né, nas nossas múltiplas encarnações, né, através de religiões politeístas. O que são religiões politeístas? São religiões em que, naquela época de Moisés, inclusive, os judeus, né, eles acreditavam em vários deuses, né? Deus da morte, Deus do mar, Deus da guerra, Deus do amor, né? E foi uma grande dificuldade que Moisés teve quando ele tirou, né, os judeus do Egito e levou para a terra prometida,
né, de fazer com que eles acreditassem em um único Deus. Só existe um Deus. E eles acreditavam, né, os judeus naquela época, acreditavam que tudo que acontecia de ruim na vida deles era a ira dos judeus. E tudo que acontecia de bom eram prêmios dos deuses, né? Ira dos deuses e prêmio dos deuses, né? Então, o que eles faziam? Eles negociavam com Deus, com os deuses, né? Para conseguir as coisas, através de oferendas, né? Então, eles ofereciam ouro e muitas vezes até seres humanos, né? Que eles sacrificavam e ofereciam para esses deuses, para conseguir, quando eles achavam que estavam sendo culpados de alguma coisa ou quando eles queriam conseguir alguma coisa. Nós vivenciamos isso naquela época através das nossas múltiplas reencarnações, né? E até hoje nós fazemos isso com Deus, com o nosso Deus, que é um só, né? Nós fazemos de que forma? Não através de oferendas, mas através de promessas. Nós negociamos com Deus também, né? Quantas vezes nós falamos, meu Deus, se o Senhor me conseguir isso, eu vou fazer tal coisa. Então eu estou negociando, né? Então é uma dependência. Se Deus não conseguir, aí eu não faço o que eu prometi. Então é uma negociação. Isso aí a gente traz desde aquela época, né? E quantas vezes a gente, né, nessa negociação, fala, meu pai, se o Senhor conseguir isso para mim, eu vou subir aquela escadaria daquela igreja até lá em cima de joelho. É um sacrifício, né? Mas agora, se eu não conseguir, eu não subo mais, né? Mesma coisa acontece, né, quando a gente pede para o nosso anjo, nosso espírito elevado, que é nosso santo protetor, que nós acreditamos, né? E fala assim, minha Nossa Senhora Aparecida, se eu conseguir isso, eu vou sair daqui a pé até a Basílica, né, lá em Aparecida do Norte. Estou negociando, né? Não precisamos negociar com Deus, né? Ele sabe melhor do que cada um de nós o que é melhor para a nossa vida. E nós só conseguimos isso através do nosso merecimento. Por quê? Porque Ele, Deus, Ele não privilegia nem beneficia ninguém. Ele trata todo mundo como filho, né? Então, o que nós conseguimos é merecimento de cada um de nós, né? E muitas vezes, né, nós acreditamos, né, que trazemos, até por influência da Igreja Católica, nós trazemos, né, de Adão e Eva, o pecado original, né? O Espiritismo não aceita isso. Por que não aceita isso? Porque ninguém é responsável pelo erro dos outros. Ninguém, né? Não é o outro errou, eu sou responsável, por mais que eu tenha contribuído até a decisão é do outro, né? Então nós só nos responsabilizamos pelos nossos erros, cada um com o próprio erro que faz, né? E Jesus mesmo disse, né, no seu Evangelho, a cada um conforme a sua obra. Então, nós somos, né, os artífices das nossas obras. Então, tudo que nós fizermos é responsabilidade nossa, não dos outros. Não podemos culpar os outros, né, por causa disso. E muita gente também acha que tudo que acontece na vida deles é a fatalidade, que é por causa da fatalidade ou força do destino. Fatalidade não existe. Força do destino somos nós que criamos.
através das nossas atitudes, dos nossos atos, né? Então você pega uma pessoa, né? A gente vê tanto isso aí, infelizmente, né? A pessoa vai para uma festa, bebe, pega a direção e acontece um acidente. Aí quem fala, nossa, que fatalidade. Não foi fatalidade. Ele provocou aquilo. Ao beber e pegar a direção, estava sujeito a acontecer alguma coisa. Então ele provocou isso. Então fatalidade realmente não existe. Só tem uma fatalidade que existe, né? Essa não tem jeito, que nós não sabemos quando vai acontecer, nem como vai acontecer, que é a morte, né? O desencarne nosso. Sabemos que um dia vai morrer. Agora, quando? Ninguém sabe. E de que forma também não, né? Ainda bem que não sabemos disso, né? Isso sim, isso está escrito. O resto não está escrito. Não tem esse negócio, o meu destino é isso sempre. Não, o seu destino é você que cria, você que faz, né? Até porque nada acontece por acaso na nossa vida, nada pode. Tudo tem uma razão de ser, inclusive essas aflições que o Evangelho coloca que nós temos, não é? Então, muitas pessoas são vítimas e se dizem vítimas, né? De crenças que elas trazem, de hábitos do passado, né? De cargas genéticas, né? Então, a pessoa fala que é vítima disso tudo. E aí, quando acontece um problema na nossa vida, que nós não esperávamos, né? Acontece, pode ter sido provocado por nós, com certeza, agora, nessa existência, ou pode ser coisa lá de trás, né? Que eu estou pagando agora, lá de vidas passadas, né? Então a pessoa fala exatamente o título do nosso evangelho hoje. Eu não merecia. Aí a pessoa fala, eu não merecia, né? A vida é injusta comigo, né? Então, quem é culpado disso é a minha família, é o meu lar. Quando a minha família e o meu lar, fomos nós que escolhemos, né? Lá em cima, antes de vir para cá. Então, eu acabo colocando culpa em tudo. Será que não merecia mesmo, né? E os resgates lá do passado, né? E as provas que eu me comprometi, né, a cumprir, que estão saindo agora aqui, seja através de problemas de qualquer ordem, né? Financeiro, doença, relacionamento. Meu espírito escolheu lá para depurar aqui, né? Então são compromissos. Esses problemas que muitas vezes a gente não consegue resolver, que a gente são quase que insolúveis, nós que criamos aqui. Aqueles lá de cima que nós escolhemos, que nós nos comprometemos, esse nós conseguimos realizar, muitas vezes com dificuldade, mas conseguimos, né? Então, é nós que criamos tudo isso. Aí, e os outros? Será que eles não merecem também ou merecem? Então, quando a gente tem uma pessoa, né, que não simpatiza muito, né, que a gente não gosta muito, né, e aí acontece uma coisa de ruim com essa pessoa, o que a gente fala? Bem que mereceu, não é? Então, ele merece, eu não. Então, seria um contrassenso, né? Então, nós temos que entender que tudo que acontece na nossa vida tem uma razão de ser, né? Ninguém pode fazer nós sentirmos, né, ou vivermos alguma coisa que a gente não queira, que a gente não permita. Isso é de cada um, é individualidade de cada um, né? Jesus, ele disse no evangelho deles também, como eu falei, cada um conforme as suas obras, né? Obras que nós criamos. Sucessos, fracassos, é responsabilidade nossa. Não podemos culpar os outros, né, dos nossos infortúnios,
né? É tudo consequência nossa, né? E ao invés da gente estar colocando culpa nos outros, no mundo, né? Na nossa estrela, nossa estrela é ruim, nada disso existe, né? Nós temos que entender as palavras que estão no trecho do Evangelho, no capítulo 5, que diz que o seguinte: as vicissitudes da vida têm uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Então todas essas experiências, né, que nós temos de vidas passadas, né, de reencarnações, elas estão impregnadas no nosso perispírito e que nos acompanha sempre. Então, tudo de ruim, de bom que nos aconteceu em vidas passadas, todas as qualidades e os defeitos que nós tínhamos ou que temos, está aqui gravado no meu perispírito, né? E isso daí só tem uma explicação: as reencarnações que nós temos, né? Porque através dessas reencarnações nós vamos depurando tudo isso que nos aflige, né? No nosso dia a dia, as nossas preocupações, os nossos problemas, né? Que trazemos lá de trás ou criamos aqui, né? Então, entender que merecemos tudo que acontece conosco é o que a gente tem que seguir. Nunca nos rebelarmos contra isso, porque Jesus também falou em outra ocasião, né, sobre as aflições, que se nós aceitarmos, né, essas aflições, nós seremos recompensados. Recompensados talvez nessa existência ou em outras existências futuras. Então, nada acontece por acaso, isso é muito importante, né? Então, tudo tem uma razão de ser. E outra coisa, merecimento, né? Tudo que acontece em nossa vida, né, tem a mão de Deus, né? Ele que regula tudo e Ele permite que isso aconteça em função do merecimento individual de cada um. Então, passam pela nossa vida aqui coisas boas e coisas ruins, né? Tudo que nós geramos, isso que a gente tem que entender, né? Somos nós que praticamos, através das atitudes e dos nossos atos, toda vez que estamos exercendo esse livre-arbítrio. Então, é uma responsabilidade nossa, não podemos culpar ninguém, como ninguém pode nos culpar dos erros dos outros, né? É tudo erro nosso. Então era isso, gente, que eu queria ter trazido para a gente refletir um pouquinho, né? Da gente não se afligir muito, né? Com coisas, muitas vezes, que acontecem de ruim, né? Na nossa existência terrena, porque nós estamos aqui para aprender. Isso aqui é uma escola, né? Quando o meu espírito, né, lá em cima, né, resolveu encarnar, né, resolveu entrar dentro de um corpo físico, que para ele é uma prisão, para o espírito é uma prisão, né? Quando ele está solto, livre, nossa, ele tem uma liberdade imensa. Na hora que ele está dentro de um corpo físico, ele está preso. Mas ele escolheu isso para passar isso aqui, passar essas coisas que nós estamos passando, né? Para que ele se melhore, ele pague seus débitos que tem. E a única forma que ele tem de fazer isso é encarnando, vindo aqui para a Terra, né? Então ele escolhe as coisas lá que são nossas provas, né? Que nós vamos passar aqui, né? Para que isso?
o crescimento espiritual de cada um de nós, né? Então, nós ainda somos imperfeitos. Nós melhoramos muito. Se a gente fosse conseguir olhar para trás, né, nas nossas vidas passadas, desde a época de Moisés que eu citei aqui, porque quem não vai dizer que nós não estávamos lá, né? Nosso espírito é milenar, nosso espírito é imortal e milenar. Quem que não vai dizer que nós estávamos lá na crucificação de Jesus? Éramos um daqueles lá, né? Não dá para provar, né? Mas nós, por causa de tudo isso, das várias reencarnações que nós tivemos e continuamos tendo, nós evoluímos, nós melhoramos muito, ainda somos imperfeitos. Então, essas dificuldades, né, essas vicissitudes da vida que o próprio Evangelho cita, que nos causam aflições, né, elas são para que eu melhore o meu espírito até o ponto que eu não vou me tornar mais imperfeito. Não sou mais imperfeito, me tornei perfeito. Então, que é a grande meta de cada um de nós, né? É chegar à perfeição, à imagem e semelhança de Deus. Não exatamente Ele, mas a imagem e semelhança dele. Sou perfeito. Aí nós não vamos precisar mais encarnar mais, né? Não precisamos mais vir para cá, porque já cumprimos a nossa missão. Então o Espírito, ele agora é uma luz, está lá em cima, vai ficar lá em cima, trabalhando, ajudando os outros, como tantos outros que nos ajudam aqui. Então era isso, gente, que eu queria ter trazido para nós refletirmos, né, bem sobre isso, para que a gente tenha uma existência, que é essa vida aqui, tranquila, feliz, apesar das dificuldades, não importa, elas passam, né? E que a gente possa nos preparar, né? Possamos nos preparar para existências futuras melhores do que essa. Que Jesus nos ilumine sempre, que nos ajude, né, através desses ensinamentos que são dele, a cumprir tudo isso, né, e aceitar da melhor forma possível. Obrigado, tenhamos um bom dia hoje. Que a paz de Jesus esteja em todos os nossos corações. Se pudéssemos, ou se pudessem, deslumbrar por apenas uma fração de segundo a manifestação luminosa de energias que se movimentam nesse ambiente, lançariam imediatamente aos chãos, de joelhos, e agradeceriam ao nosso Pai Criador pela manifestação do seu amor infinito por todos nós. Este mês é o mês onde a humanidade escolheu para celebrar o nascimento do nosso querido amigo e irmão Jesus. É o mês de presente. Conseguimos analisar, enxergar e perceber o pensamento de todos aqui estão. Muitos agasalham em seu ser preocupações descabidas, problemas que jamais acontecerão em suas existências. E sendo esse mês o mês abençoado dos presentes, viva o dia de hoje. Aproveite este presente magnífico que o Criador te oferece. As horas que virão serão horas de aprimoramento do teu coração e do teu espírito,
Abrace aqueles que convivem com você. Olhe para dentro do teu coração e da tua alma e veja quantas possibilidades existem de aprimoramento, de evolução. Respire profundamente e agradeça ao Criador por essas energias abundantes que nos favorecem a vida. Olhe o firmamento, a natureza e tudo ao derredor. Saboreie o grandioso presente que Deus te dá. Nesse instante, neste momento, não agasalha o teu espírito e nem impregna o teu pensamento de preocupações descabidas. Os problemas que surgem a cada instante, a cada momento, é para ser vividos, resolvidos e trabalhados, como foi dito na palavra evangélica, esclarecedora e libertadora de todos os corações nessa manhã. Aproveite as lições que Deus te dá a cada instante, mas não crie em sua mente, em seu coração, obstáculos que não existem. Muito pelo contrário, aproveite as possibilidades que detém neste momento, a disposição orgânica, trabalhe em seu benefício em busca do aprendizado e da sua melhora, mas estenda a sua mão amorosa àqueles que fazem parte da sua vida. E aqueles que ainda não fazem, mas que necessitam do teu pensamento de amor, da tua vibração, para que possam superar as suas dificuldades. Sejamos todos nós gratos a Deus pelo presente da vida. A cada hora, a cada instante, Ele nos oferece aquilo que nós necessitamos. Mas duvidamos e não aproveitamos aquilo que precisamos aproveitar. E perceba que neste instante sublime, você não está sozinho. Mesmo se neste instante, neste momento, carregas em teu coração as dificuldades que está fazendo parte das tuas horas, você não está sozinho. Compartilha isso com a sua consciência mais profunda, com os amigos espirituais que te auxiliam em toda a tua jornada. E que neste momento, aproveitando esse ambiente revestido de luz, possamos nós, todos nós, agradecer ao Criador por esta oportunidade e, aproveitando ainda mais, fazer com que essa luz se esparja por todo o nosso planeta, tocando todos os corações, para que haja paz, lucidez e amor. Muita paz a todos. Gratidão.